Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 8 de outubro de 2020 e o título é O Lado Positivo. Vamos lá. Lá se vão 6 meses. E o que a princípio parecia o fim do mundo, um cenário assustador, acabou por se mostrar uma grande escola. Nesse período descobri tantas coisas, tanto boas quanto más, mas prefiro me ater ao lado bom da experiência. Descobri pessoas incríveis, descobri que tem muito mais gente boa do que ruim e que o bem faz um trabalho de formiguinha, não muito visível, mas incessante. Tantas pessoas se descobriram também nesse período. Estamos acostumados a olhar para longe, admirar pessoas que estão em evidência, mas distantes de nós. E agora encontramos verdadeiras joias tão próximas. Descobri vizinhos que se descobriram excelentes padeiros, se reinventando para sobreviver à crise. E onde eles estavam antes disso? No andar de cima, tão pertinho. E assim, por acaso, me deparei com pessoas batalhadoras, positivas e que, como eu, adoram animais. Mais que clientes, me tornei amiga. Também, tão aqui pertinho, nas ruas próximas, moradores colocando barraquinhas em suas portas com mantimentos para quem ficou sem recursos para o alimento diário. Quem tem, abre aspas. Quem tem, põe. Quem não tem, tira, fecha aspas. E de uma forma surpreendente, quando vamos nos sintonizando com pensamentos e atitudes positivas, a sincronicidade acontece. Vi no meu bairro pessoas se unirem para salvar da ruína pequenos comerciantes já idosos, que dedicaram uma vida para se estabelecer e estavam desesperados com a possibilidade de perder não somente o seu negócio, mas a sua dignidade. De repente me vi incluída em um grupo que periodicamente faz bazares virtuais para que pequenos empreendedores possam oferecer seus produtos. E cada entrega vem recheada de gratidão. Receber com seu pedido um bilhetinho carinhoso, manuscrito, deixa o coração quentinho. Os dias passaram mais lentamente e, com isso, conseguimos observar o mundo ao nosso redor. Já não desejávamos que os dias voassem, ávidos pelo final de semana. Cada dia trazia uma lição, um desafio. Hoje, mais do que nunca, eu quero que tudo isso passe. Mas não porque eu esteja com saudade de poder ir a bares, restaurantes, cinemas, shows, coisas que eu sempre gostei muito. Não porque eu queira que tudo volte a ser como antes, até porque não quero. Minha perspectiva atual não cabe no mundo que existia antes. O que eu mais quero é poder abraçar cada uma das pessoas que hoje eu sei o quanto são importantes, as que eu já conhecia e as que chegaram nesse momento, em que por conta das circunstâncias só podemos acenar de longe e sorrir atrás de nossas máscaras. E lá se vão 6 meses, que trouxeram um aprendizado de 6 décadas, que despertaram muitas pessoas, que nos ensinaram a ler olhares, que nos fizeram enxergar com mais clareza quem somos e o que realmente nos é tão necessário. E tudo isso nos traz a esperança de tempos melhores, ao menos para aqueles que usaram esse tempo precioso para promover o bem, que investiram no lado positivo e que já se tornaram pessoas melhores do que eram antes. E assim, como um professor não pode atrasar toda uma classe por conta de meia dúzia de alunos desinteressados, o planeta, nossa grande escola, não poderá interromper seu processo evolutivo por conta dos que não aprenderam nada, se acomodaram e apenas gastaram seu tempo preocupados com sua autopreservação e julgamentos. Eles terão a oportunidade de repetir as lições até que as compreendam. Cada segundo traz uma nova chance de despertar e enxergar o lado luminoso da vida. Vamos lá. Bom, então, né, deu para perceber que eu estou falando daqueles tempos, né, que nós vivemos em isolamento, uma experiência inédita, né, para muita gente. E principalmente aqui no Brasil, né, o Brasil, graças a Deus, é um país
onde não acontecem tantos acidentes naturais, né, fenômenos naturais, como a gente vê acontecer em outros países. Então, foi realmente um período muito diferente, difícil, né, para muita gente, mas de muito aprendizado. E aí eu conto, assim, algumas coisas que eu descobri naquela época, né? Então, por incrível que pareça, né, numa época em que a gente estava em isolamento, eu acabei conhecendo melhor os vizinhos que eu tinha, sendo que antes que a gente podia sair à vontade, a gente acabava não conhecendo, né? No máximo, falava um bom dia, uma boa tarde no elevador, mas engraçado que essa vizinha que eu comento aqui, que começou a fazer pão, porque eles trabalhavam com turismo e nessa época ninguém podia viajar, né? Ficou todo mundo, foi bem naquele período realmente de isolamento mesmo, que a gente não podia viajar, não podia fazer nada, tudo fechado. E aí eles começaram a fazer pães e uma série e eles foram inventando, diversificando, né? Foi bem legal. E eu acabei conhecendo porque ela fez uns panfletinhos assim, distribuiu, né? No prédio, ela pôs embaixo das portas e tal. Aí, e era um tempo que realmente a gente tinha que ser solidário, porque sabia que as pessoas estavam precisando. E aí eu peguei e falei, vou comprar, né? Legal, que a pessoa está fazendo. E eram muito bons, né? E eu acabei virando uma cliente dela mesmo depois que acabou tal. E aí foi quando eu conheci. E ela morava no apartamento em cima do meu. E olha só que interessante, né? No andar em cima do meu e eu não conhecia. E aí depois a gente acabou ficando amiga e eu comprava com frequência, né? Dela. E no meu bairro aconteceu muito essas campanhas de aí descobri também, porque aí tem o grupo, né? No Facebook tem grupos, né, das cidades, dos bairros, tal, e eu estava lá no grupo do meu bairro. Até hoje eu tô, né? Eu não moro mais lá, mas eu continuo acompanhando os acontecimentos lá do bairro. E aí, às vezes aparecia alguém fazendo uma campanha, então tinha uma. Aí eu conheci uma mulher que ela vendia, inclusive, fazia roupinha para cachorro, ela vendia, e eles tinham um restaurante que estava fechado, né? Ela, o marido, a família. Só que aí, como ela não podia, aí todo mundo estava trabalhando com delivery e tal, né? Mas no caso dela era um pouco complicado, que era barzinho, assim. Então aí eles tiveram que depois, até eles começaram a fazer refeição, tal, porque no começo não sabia nem como se virar. Mas mesmo diante dessa situação toda que ela estava, ai, tem um fiozinho que está me incomodando. Mesmo nessa situação toda que ela estava, ela não podendo, né, abrir o estabelecimento dela, ela pegou assim na frente onde antes tinham as mesinhas, tal, bem na frente assim da entrada do estabelecimento dela, ela colocou uma mesa. E aí, quem podia doar alguma coisa, assim, principalmente alimentos que não precisassem até de muito preparo, ou alimentos não perecíveis e alimentos que não precisassem de muito preparo, porque tinha gente que não tinha nem gás para cozinhar, nada, né? Foi um período difícil mesmo. E aí a gente doava e colocava lá nessa banquinha. Então, quem tinha, por isso que ela fala, quem tem põe, quem não tem tira. E deixava lá, assim, à vontade. Então, assim, quem estivesse precisando, passava lá e pegava. Então, a gente deixava leite de caixinha, né, que não estragava, bolacha, né, pães. E às vezes deixava também algo para quem pudesse, né, cozinhar, né, então arroz, feijão, macarrão, açúcar. E assim, foi uma ideia muito interessante, mesmo ela não podendo trabalhar, não tendo como é, né, usar o espaço dela para o comércio dela, ela pensou em fazer
né? Isso para ajudar as pessoas que ainda estavam numa situação mais difícil ainda que a dela, que já era bem difícil. E aí eu às vezes ia lá e deixava, né, doação e divulguei. Eu tirei foto na época eu lembro que eu tirei uma foto, divulguei também para o pessoal, a gente é aqui pertinho, né? Vamos contribuir quem puder e tal. E eu vi muitas ações, muitas ações. E eu lembro tinha no bairro lá um senhor que era alfaiate. Hoje em dia é difícil, né? A gente vê. Ele era alfaiate, mas assim, muito antigo no bairro, muito antigo no bairro. Então tinha uma loja lá tradicional de camisas. E nesse período, ele não conseguia, né, vender nada e assim, não, ele ia fechar e ele estava desesperado, porque ele tinha as contas para pagar. E aí fizeram uma campanha lá para quem pudesse, né, quem quisesse, e que ele tinha um estoque lá de camisas, ele fez um preço mais baixo, tá, assim, acabou o estoque das camisas dele. O movimento foi tão bacana, porque ele precisava pagar o aluguel e tudo, então ele estava numa situação difícil também. E ele conseguiu vender tudo, sabe? E aí acho que depois, não lembro se ele ia fechar o estabelecimento, mas eu sei que naquele momento foi a salvação, sabe, para ele. Não sei, não lembro depois se ele continuou, mas assim eu vi muitos movimentos assim de solidariedade muito bacanas, né? Então assim deixa o coração da gente quentinho e a gente vê que o bem é maior, né, do que o mal. E é lógico, tem os exemplos daquelas pessoas egoístas, né? Aquelas pessoas que se acham virtuosas, mas que no fundo elas só pensam nelas. Então, eu também via, né, aquelas pessoas que, usando a desculpa do bem de todos, né, que é para o bem de todos, então criticava as pessoas que saíam de casa, porque tinha gente, cada um tinha a sua situação e cada um tem que saber, né, da sua própria vida. E aí tinha pessoas que não tinham como ficar em casa, é, porque o que elas ganhavam era trabalhando. Não tem um salário que cai na conta todo mês. Tinha gente que se não trabalhasse, eu não comia. Eu não tinha nem alimento para levar para casa, para os filhos. Ia deixar os filhos passar fome? Não ia. E aí tinha que sair para trabalhar, tinha que se virar, né? E aí, enquanto a gente ficava criticando essas pessoas, ficava xingando, chamando de irresponsável, sabe? Mas não conseguia se colocar no lugar do outro. Porque normalmente essas pessoas, elas estavam confortáveis em casa, elas tinham o trabalho dela, estava trabalhando home office, estava o salário, recebendo o salário direitinho, né? Então, não conseguiam pensar que os outros não estavam numa situação tão confortável quanto eles. E aí eu lembro de pessoas que eu conhecia mesmo que xingavam, falavam, essa pessoa é responsável, fica saindo, tem que ficar em casa, né? Eu fico em casa, fico em casa, fico em casa e vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Sabe? Então não conseguia enxergar que nem todo mundo está na mesma condição. E assim, pessoas que eu conhecia que assim foi uma decepção para mim, né? Perceber o quanto a pessoa era egoísta, só pensava nela, né? Então, e interessante que criticava as pessoas que tinham que sair para buscar o sustento, mas não criticava, né, o motoboy que ia entregar o iFood da pessoa. E esse podia sair para trabalhar, né, porque estava servindo aquela pessoa, na mordomia dela, no conforto dela, né. Então, assim, foram muitas situações que acabaram mostrando quem é quem, né. Inclusive, pessoas que eu vi que denunciavam vizinhos que estavam tentando trabalhar, que precisavam trabalhar. E foi assim, realmente um experimento social e que mostrou, né, a verdadeira face das pessoas e o verdadeiro caráter, a generosidade ou não. Então foi um período assim de muito aprendizado, né? Então, e aí às vezes as pessoas falavam, né, do novo normal, aquilo não era normal. O jeito que a gente vivia não era uma coisa normal. Muita gente
despertou nesse momento para as coisas que realmente importavam na vida, né? Muitos vínculos afetivos foram aprimorados, né? Se estreitou as relações, principalmente familiares, né? De famílias que aprenderam a conviver realmente nesse período, né? Porque antes vivia naquela rotina maluca e não conviviam, nem se conheciam, às vezes moravam dentro da mesma casa e não se conhecia direito. Então foi um período assim de muito aprendizado, assim, foi muito valioso, né? Trouxe uma bagagem, daquelas coisas que no momento que a gente está passando são desafios, né? Muito pesados até, né? Foi um período assim de muita incerteza, de muito medo para algumas pessoas. Eu confesso que assim eu não tive medo, eu fiquei a gente tem cautela, se cuida, tal, mas eu não tive medo porque eu pensava o seguinte, né? Eu sempre pensei que ninguém passa pelo que não tem que passar. Ai, esse barulhinho. Ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, eu entendi que cada um ali, o que tivesse que acontecer, ia acontecer. Quem tivesse que acabar fazendo a passagem por conta daquela doença, ia fazer. Quem tivesse que pegar, ia pegar. Quem não tinha que pegar. Tanto é que, assim, muita gente... Eu mesmo peguei e passei pela situação bem, né? Fiquei lá no isolamento e tal, mas graças a Deus não tive nenhuma complicação e tudo, mas a gente fica com receio. Mas eu não tive aquele medo, sabe, que muita gente tinha, que é o que fazia aflorar, assim, acho que o pior e o melhor das pessoas, né? Aquela situação fez aflorar o pior e o melhor das pessoas. Então, foi um período que muita gente começou o processo de despertar naquele momento, eu principalmente, né? Porque a gente teve tempo de buscar informações e olhar mais para a gente, né? E começar a perceber quais eram as nossas verdadeiras necessidades, quais os valores que realmente a gente às vezes estava deixando de lado naquela rotina maluca, aquela coisa de estar sempre saindo, sempre nas distrações, vai em bar, cinema, restaurante, não sei o que, a gente não parava para ficar a gente com a gente mesmo, a gente com as pessoas mais próximas. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente que eu não conhecia, incrivelmente no momento em que a gente estava isolado, é que a gente percebe quanto que às vezes as relações que a gente tem, que a gente tinha até então, eram muito superficiais, né? Aquela coisa do convívio dali, de bar, de restaurante, de cinema, uma coisa muito social. E que às vezes não tinha ali uma base sólida realmente, né? Era mais um coleguismo do que amizade mesmo. E nesse período a gente incrivelmente conseguiu começar a conhecer pessoas que faziam mais sentido para a nossa vida, que trouxeram sentido para a nossa vida, né? Que nos auxiliaram, né, nesse momento e também a quem a gente auxiliou. E foi uma troca muito positiva e muito mais significativa do que o que a gente tinha às vezes antes, né? A gente estava sobrevivendo e a gente passou a viver com intensidade, com muito mais intensidade a nossa vida, com muito mais significado, até porque a gente ressignificou muitas coisas. Então, esse é o lado positivo, né? Que às vezes sempre eu falo, todo desafio tem um lado positivo, que às vezes quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue enxergar às vezes. Mas aí lá na frente a gente entende o
o porquê daquilo, o propósito daquela situação que a gente passou. E hoje é muito claro para mim o propósito daquele momento que foi tormentoso e foi mundial, né? Foi o mundo inteiro passando por aquela situação. Então trouxe uma nova visão, né, de mundo, do que realmente importa. E até da questão da empatia, empatia verdadeira mesmo, de você conseguir se ver na mesma situação que os demais e você conseguir ser generoso, você conseguir ter compreensão da situação de cada um, entender que cada um, cada indivíduo tem ali o seu caminho, as suas possibilidades, e a gente tem que entender. A gente não, diferente daquelas pessoas que só criticavam, que só viam as coisas de acordo com o conforto delas, com a vida delas, que elas só se preocupavam com elas eram o centro do mundo e não conseguiam ter um olhar mais caridoso, mais benevolente com quem estava numa situação difícil, né? E mesmo vestindo lá a capa do que pensa no bem de todo mundo, né? E não é verdade, porque estava pensando só no próprio bem mesmo, né? Então, foi um momento para a gente, hoje, olhando para trás, perceber que muitos desafios vêm para nos trazer valiosos aprendizados e muito crescimento. E esse foi um deles. Então, sempre que a gente estiver passando, né, por algum desafio, porque a gente vai sempre, né, sempre vai ter, porque nessa condição que a gente está aqui ainda porque a gente tem muita coisa ainda para resolver aqui, né? Há uns fios soltos aí que a gente precisa, né, amarrar, né, na nossa trajetória aí, né, de vivências. E continuamos no aprendizado, mas que essas experiências nos tragam a reflexão de que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente ter fé e confiança que aquilo vai passar e que vai ter sempre um lado positivo, que vai trazer crescimento, aprendizado, né? Ou bênção ou lição, né? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.